Graça e paz, meus queridos, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Hoje, em mais um vídeo da nossa série A Maldição que Jesus Levou na Cruz, estaremos falando sobre a idolatria e a maldição que ela traz. Então, o nosso título de hoje é A Idolatria Traz Maldição. Eu venho falando sobre questão de maldição por meio de idolatria já há algum tempo. E hoje vamos ver aqui alguma coisa sobre isso. A história, como ela se desenvolve, né? A história da idolatria, já venho falando sobre isso. E na última vez eu estive falando alguma coisa nesse sentido, sobre Baal, sobre Semiramis, Nimrod, né? Então, como nós vimos no último vídeo, hoje vamos falar sobre a idolatria, como eu acabei de dizer. Como vimos, o homem se distanciou de Deus, famílias foram se formando e se tornando em grandes comunidades. E cada uma, melhor dizendo, né, com o tempo desenvolveu suas crenças e tradições, né? Elas foram se desenvolvendo a partir de então. Evidentemente, um espírito de engano, né, está se associando a estas famílias, já não tem conhecimento, porque o conhecimento foi ficando no passado, e o pouco que tinha foi ficando cada dia mais distante no passado, com os seus ancestrais, e essa nova geração foi esquecendo aqueles princípios que eles haviam aprendido. Pois bem, e assim, à medida que o tempo foi passando, as gerações futuras foram adquirindo um tipo de crença muito diferente daquela que foi apresentada a Adão, né? Que chamamos o nosso cabeça de raça, a nossa matriz principal, né? Todos que saíssem de Adão seria uma cópia daquela matriz, né? Pois bem, essas comunidades, elas criaram suas próprias ideias e formas de adoração. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, logicamente vai desenvolver um tipo de adoração fora da Escritura, né? Então, criaram suas formas de adoração, criaram ideias a respeito da pessoa e do poder de Deus. E daí vem as representações por causa dessas ideias. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, eles passaram a adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. Enquanto isso acontece, né, não se pode esperar bênção, porque a pessoa está fora dos princípios da palavra de Deus. Então não se pode esperar bênção, senão apenas maldição. De posse desses conhecimentos, podemos entender porque demônios acompanharam famílias, vieram acompanhando na história, né? Como nós vimos. Mas o homem não ficou totalmente sem conhecimento. Isto é, com o passar do tempo, apesar de esquecendo os princípios, o que eles aprenderam desde então de Adão, mesmo com tudo isso,
com essas formas de crença, com seus conceitos que durante anos foram se formando a respeito de Deus e a respeito de crença, eles não ficaram totalmente sem conhecimento. Nós temos aquilo que eu chamo de a Bíblia Universal, que é a observação da natureza, né? E é por ignorar esse conhecimento, de que eu chamo de Bíblia Universal, que o homem é cobrado, e se continuar teimando, andando contrariamente o conhecimento que Deus dá, e não ouvir o que Deus está dizendo, o homem será condenado com base nesse conhecimento, porque ele transgrediu a lei do conhecimento que Deus deu. A Bíblia diz que aqueles que pecaram pela lei serão julgados, mas aqueles que pecaram sem a lei também serão julgados, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, com base então nesse conhecimento, ele será absolvido ou será condenado. Claro que eu estou me referindo aqui àqueles grupos, né, que tem, que não tem a Bíblia escrita, a palavra de Deus, e que não receberam em suas comunidades um único missionário. Porque nós sabemos que existem pessoas que eles não tiveram um único missionário nas suas comunidades, mas nem por isso eles ficaram sem conhecimento. Por quê? Porque nós vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra que há uma Bíblia, uma palavra de Deus, um modo de conhecer a Deus através da natureza. Eu chamo isso de a Bíblia Universal, né? Então, a idolatria e a depravação dos homens vão se desenvolvendo, mas nem por isso eles estão sem conhecimento. Veja o que diz Romanos 1, 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversões dos homens, ou perversão, melhor dizendo, dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lo manifestou. E como que Deus manifestou? O texto vai mostrar. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. É isso aqui que eu chamo de a Bíblia Universal. Conhecimento de Deus pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É aquilo que eu disse. Foram desenvolvendo um conceito a respeito de Deus e dos seus atributos. Aí começaram a criar representação de Deus como o peixe, como a árvore, o animal, o pássaro, né? De acordo com a imaginação que foram desenvolvendo. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias, ou melhor, à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos
1, verso 18 a 25. Então, como nós acabamos de ver, com o tempo, o homem se afastou tanto de Deus que ele perdeu o discernimento. O discernimento foi ficando cada vez mais distante e dessa forma os demônios passaram a enganar o homem com as suas astúcias e com as suas habilidades. Um pouco mais abaixo, nós vamos ver, por exemplo, em Romanos 28, veja o que diz o texto. Por haverem, 28, não, Romanos 1, 28, né? Que eu queria dizer. Eu falei errado. Romanos 1, 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse foi o estado que o homem chegou a partir do momento que ele abandona esse conhecimento que tem de Deus, né? Mesmo que o homem tenha ou tivesse, ou melhor, ou tiveram, né, no passado conhecimento da palavra e não deram crédito à mesma, foram e são salvos desses demônios e dos desejos carnais que o afastaram cada vez mais de Deus, né? Eles tiveram esse afastamento pelo conhecimento que eles tiveram nesse período de conhecimento a partir de Adão. Com o tempo, eles foram perdendo esses conceitos, né? Então, eles deram crédito a esses espíritos malignos que os enganaram com as suas habilidades, né? Então, da mesma forma, são enganados por se afastarem de Deus, por deixarem os caminhos de Deus, adorar a criatura em lugar do Criador. E é evidente que o homem precisa de um conhecimento de Deus para se libertar desses enganos, dessas maldições que são impostas pela habilidade dos demônios que enganam o homem em cima da sua falta de conhecimento. Eu sempre digo isso, os demônios enganam o homem em cima da sua falta de conhecimento. Daí a necessidade de o homem de Deus, a mulher de Deus, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Pois bem, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os demônios na história, como eles foram enganando o homem e foram desenvolvendo essas crenças através das habilidades que eles tinham de enganar o homem. O homem foi acreditando que estava sendo dirigido por uma divindade, quando na verdade não era. Deus abençoe, eu oro por você, você ora por mim, e até o próximo vídeo, na autoridade do nome de Jesus.